Olá, bom dia! Bem-vindos ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 10 de abril. A gente está voltando depois da folguinha da sexta-feira passada com o feriadão da Páscoa, cheinhos de informação para todo mundo que vive aqui em Portugal, brasileiros em Portugal e para quem ainda está no Brasil, que tem interesse, quem sabe, em vir morar por aqui também, não é? Vamos começar falando de economia e daquilo que pesa no bolso de todo mundo, os preços dos produtos do dia a dia, alimentos, combustíveis, o que é que tem acontecido, né, gente? A gente tem acompanhado essa escalada da tensão global com guerras que afetam preços de petróleo, que se refletem nos preços dos combustíveis, nos preços dos alimentos. Está saindo mais caro para todo mundo fazer supermercado ou abastecer o seu carro, por exemplo. Essa relação é muito complexa e envolve vários fatores que mudam todos os dias. Mas é preciso estar atento e acompanhar a evolução de tudo isso para a gente também conseguir entender e fazer as melhores escolhas possíveis, não é? Portugal tem um plano para tentar reagir, responder de alguma forma ao aumento dos combustíveis, por exemplo. O Brasil também. E algumas dessas medidas a gente vai conhecer melhor agora e saber um pouquinho melhor também como é que está relacionado tudo isso. A gente acorda, por exemplo, com a notícia de que a cesta básica aqui em Portugal está mais cara. E aí, por que esses preços sobem? Vamos conversar agora com o nosso colega repórter de economia, Oi Tomás, bom dia. Explica pra gente o que está acontecendo nesse momento aí pelo mundo que pesa e muito no nosso bolso. Exatamente, Carol, é verdade. Vemos os preços a subirem em todos os setores da economia e isto está muito relacionado com a guerra no Médio Oriente. Ou seja, vemos os preços do diesel e os preços da gasolina a subirem porque antes disso sobem os preços dos contratos futuros de Brent, que é a referência europeia do petróleo, e também o WTI, o West Texas Intermediate, que é a referência americana do petróleo. Ou seja, com isto as empresas percebem que o preço do petróleo deverá subir, vai também haver uma diminuição da procura em função de todo o conflito no Médio Oriente e por isso a redução da oferta de petróleo no mercado vai fazer com que os preços subam porque vai existir a mesma procura pelos países para uma oferta menor e, portanto, vai ter que se pagar mais pelo petróleo. E é por isso que vemos também os preços dos combustíveis subirem na bomba de gasolina. É hoje muito mais caro abastecer o depósito do carro do que era há 2 meses, antes da guerra começar. E por isso vemos também a subida do preço dos alimentos e dos materiais de construção, tudo e mais alguma coisa está com os preços muito altos, muito mais altos do que no início da guerra, ou pelo menos muito mais altos do que no início de vermos uma expectativa de que poderia começar uma guerra no Médio Oriente. Ora, posto isto, vimos também que o cabaz alimentar, como vocês chamam no Brasil, a cesta básica, subiu 6,67% na última semana. Isto é uma subida muito, muito elevada. Eu recordo que os bancos centrais apontam para 2% como a subida máxima em um ano. Portanto, uma subida acima de 6%, é mais do triplo, é realmente muito impactante na vida das pessoas. Isto está ligado ao preço dos combustíveis e depois afeta o aumento do preço dos combustíveis afeta toda a economia. E, inclusive, o diesel sobe até mais do que a gasolina. O diesel, que geralmente o litro é mais barato do que o litro de gasolina, ou pelo menos menos caro do que o litro de gasolina, mas neste momento o preço está acima e isso afeta ainda mais a economia. Porquê? Porque, por exemplo, transportes públicos, táxis, os carros até dos bombeiros utilizam aquilo a que chamamos gasóleo profissional, ou seja, é o gasóleo utilizado de uma forma diferente, é empresarial e como o preço está acima do preço da gasolina, pela falta de capacidade de refinação dos países europeus, por exemplo, que leva a procura por petróleo a preços mais elevados do que pela gasolina, o diesel fica a preços mais altos e daí que vemos, por exemplo, as empresas de transporte de alimentos a pagarem mais por esse diesel e, portanto, quando vamos nós comprar os alimentos ao supermercado, ficam também eles mais caros e temos que pagar mais.
No fundo é isto que vemos acontecer na economia e, portanto, vamos ter que continuar a acompanhar, tudo isto para acompanhar, claro, no site do Diário Notícias, do DN Brasil e do Dinheiro Vivo, e o que sabemos é que os preços do petróleo não vão baixar tão cedo, baixaram agora com a possibilidade de a guerra acalmar em virtude do cessar-fogo, mas não vão baixar para os preços que estavam antes da guerra tão cedo, precisamente porque a capacidade de oferta neste momento é muito menor pela destruição de infraestruturas de produção de petróleo que não vai recuperar tão cedo, vai pelo menos demorar vários meses. Mas, como disse, é um tema que vamos continuar a acompanhar nos nossos sites e agora passo a palavra para ti, Carol. Obrigada, Tomás, pela participação aqui hoje no Radar DN Brasil. Lembrando que no site do Dinheiro Vivo, que é o portal de economia do Diário de Notícias, você acompanha todos os dias as informações completas e atualizadas sobre preços, sobre guerra, sobre economia e muito mais. Ainda falando de economia, mas de uma outra forma agora, a gente fala de uma obrigação fiscal que começou aqui em Portugal para todo mundo que mora aqui. Entrega do IRS. Comparando, é como o nosso imposto de renda no Brasil. Mas será que é tudo igual? Quais são as diferenças? Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que entregar o IRS? E quais são os prazos, afinal de contas, que a gente não pode perder? Vamos conversar agora com a Adriana Castro, que é contadora e explica tudo pra gente. A comparação entre o IRS de Portugal e o IRPF do Brasil, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do Brasil, a questão da comparação é qual? Aqui em Portugal, a declaração é de apenas rendimentos. Então, se eu tenho um imóvel, se eu tenho um empréstimo, se eu tenho um carro, nada disso entra na declaração de imposto de renda aqui de Portugal. Já no Brasil, não. No Brasil, a grande diferença é que eu vou declarar tanto os meus rendimentos, é um imposto de rendimentos, mas também de bens, se eu comprei uma casa, como eu adquiri aquela casa, se eu adquiri empréstimo, como eu tenho aquele empréstimo, se eu comprei um carro, como eu paguei aquele carro, o que eu tenho também de empréstimos no âmbito pessoal. Então, no Brasil, há o acompanhamento da evolução patrimonial, tanto dos bens quanto das dívidas. O Brasil ele acompanha o rendimento e acompanha também o patrimônio. Essa é a grande diferença entre o imposto de renda no Brasil e o imposto de renda em Portugal. Existe uma faixa que fica isenta de declaração de imposto de renda, uma faixa de quem recebe até mais ou menos na faixa de 8 mil, ok? Mas o que eu sempre indico, principalmente ao imigrante, mesmo que você esteja isento de declarar o imposto, é importante que você faça essa declaração. Por quê? Porque você precisa criar vínculos com Portugal. Portugal muda muitas regras e que a gente vive num contexto que as regras estão sempre mudando, seja de nacionalidade, seja de título de residência. Então, você criar um vínculo com Portugal, através da sua declaração de imposto de renda, embora você esteja isento, eu não sou obrigada a declarar, eu não obtive rendimentos relevantes, eu só fiquei mais ou menos num rendimento de 5 mil ao ano, não cheguei a ter um rendimento acima do ordenado mínimo, então eu não quero declarar. Eu, enquanto contabilista, no contexto da imigração, eu oriento que você faça essa declaração do imposto de renda. Aqui, quem ganha menos de 8 mil ao ano não é obrigado a fazer a declaração, mas existem alguns casos que, mesmo não oferindo nenhum rendimento, há obrigação, como, por exemplo, quem tem atividade aberta. Mesmo que você não teve nenhum rendimento durante o ano, o fato de você ter a atividade aberta tem essa obrigação acessória, que é a declaração do imposto de renda. Então, assim, o que eu sempre oriento a toda a gente, faça a declaração, porque às vezes não por o rendimento, não pela questão do rendimento, mas também pelo fato de você ter uma atividade ou, de repente, você recebeu uma pensão. A pensão, ela nem atingiu um valor específico, mas por ter recebido uma pensão, é obrigado também a fazer a declaração. Então, assim, é muito delicado falar. Quem está isento de fazer o IRS? É uma pergunta muito delicada, porque às vezes você escapa por uma regra, mas recai em outra. Quem tem o hábito de entregar no Brasil através do ECAC, pelo portal do ECAC, é mais ou menos similar aqui em Portugal. Eu acho em Portugal mais simples a entrega do IRS, porque é tudo pelo portal das finanças, que é um portal já conhecido aqui em Portugal, já que o imigrante já tem esse costume de acessar o site das finanças para resolver outras demandas, e eu acho mais acessível. A questão dos rendimentos obtidos no estrangeiro, pela regra, a regra da universalidade dos rendimentos, obrigatoriamente eu tenho que declarar tudo que eu recebo. Seja em Portugal, seja no Brasil. Mas eu declarei no Brasil. É pior ainda, você está segmentando os seus rendimentos.
Tanto o Brasil também tem essa regra da universalidade dos rendimentos, então, se você ainda não fez saída fiscal, né, que é um tema também bem delicado, no Brasil eu estou declarando que eu ganho lá. E aqui em Portugal, só declaro que eu ganho aqui em Portugal. Então, está errado nos dois países. Os dois países existe essa regra da universalidade. Você tem que parar, sentar e ver a sua questão fiscal, ver a sua vida fiscal. Mas aqui em Portugal, sim, é obrigado a declarar todos os rendimentos obtidos, tanto aqui quanto em qualquer outro local. Então ficam aí as dicas da Adriana e os prazos, né? As datas para todo mundo ficar atento e não perder nada relacionado ao IRS aqui em Portugal. Agora a gente vai falar de um outro assunto que interessa e muito aos brasileiros que estão por aqui. Quem tem planos de estar com a família completa, de estar todo mundo junto, morando aqui em Portugal, tem que ter mais atenção a partir de agora. O chamado reagrupamento familiar, que é aquele procedimento que é realizado junto à AIMA, a Agência para Integração, Migrações e Asilo, para que você possa viver com os seus familiares, com documentos, com autorização de residência, com tudo regularizado. Esse procedimento vai sofrer alterações a partir de agora. Vai ficar mais complicado, um pouco mais difícil para quem quer vir morar em Portugal e trazer a sua família. A gente vai conversar agora com a Amanda Lima, editora do DN Brasil, que vai explicar para a gente o que aconteceu, o que é que muda a partir de agora com o fim do chamado regime de transição para o reagrupamento familiar. Oi, Amanda, bom dia. Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham no Radar DN Brasil desta sexta-feira. O tema reagrupamento familiar preocupa e não é de hoje aqui em Portugal. Sempre houve nos últimos anos uma dificuldade em conseguir vagas. Quando consegue uma vaga, depois tem a dificuldade em ser chamado para entrevista. E agora, recentemente, mais precisamente no dia 21 de outubro do ano passado, a lei mudou. Aliás, no dia 23 de outubro, a lei mudou. Em relação à lei mudar, temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é o que ainda está em vigor, porque quando a lei mudou, iniciou um regime de transição. Esse regime de transição encerra agora nos próximos dias, precisamente no dia 21 de abril. Isso significa que ainda nesse período, as pessoas podem fazer o pedido de reagrupamento familiar através das regras antigas, que é, por exemplo, a pessoa não precisar estar morando há 2 anos aqui no território para fazer o pedido. No entanto, há um grande problema. Não há um mecanismo para fazer esse pedido que esteja acessível a todas as pessoas. Isso porque, nesse momento, a única maneira de conseguir um reagrupamento familiar, um agendamento, tirando a questão de ação judicial, que é outro mecanismo, é para as pessoas que já estão com seu cônjuge em território nacional e para as pessoas que, cumulativamente, têm que ter filhos. Ou seja, se é um casal que não tem filhos, automaticamente não está elegível para fazer o pedido no site. E isso é um problema porque o regime de transição está acabando e muitas pessoas não se enquadram nesse requisito ou porque o familiar não está em território nacional ou porque não tem filho menor, que é a maior parte dos casos das pessoas que não conseguem. Esse é o grande problema, porque o prazo vai acabar e depois as pessoas vão estar sujeitas a regras ainda mais restritivas. Eu conversei com uma fonte da AIMA que disse que estão estudando a possibilidade de fazer, digamos, uma espécie de formulário para que as pessoas façam um pedido até o dia 21 de abril. Mas nós sabemos que os mecanismos são muito lentos e que isso pode não acontecer a tempo. Mas o governo está ciente desse assunto e o que me disseram foi que a prioridade inicial era regularizar as pessoas que já estavam no território. É por isso que a regra é enquadrada dessa forma, é enquadrada para as pessoas que já estão aqui e aquelas pessoas que tenham filhos menores. Portanto, o governo está estudando um modelo de formulário, mas isso ainda não é garantido que as pessoas que não se enquadram no atual regime, ou seja, aquelas que não têm filhos, ou, por exemplo, aquelas pessoas que o pai ou a mãe vieram para Portugal, gostaram daqui, querem morar aqui, essas pessoas poderão ter esse agendamento, esse formulário, mas ainda não está em vigor. Nesse momento, é apenas uma fase de estudos. E pensando aqui, 6 meses depois, a AIMA ainda está estudando como fazer isso, sendo que o regime de transição acaba logo no dia 21 de abril. E sobre as regras depois, como vai ser após 21 de abril, a primeira questão, e a mais importante, é aquela de que a pessoa vai ter que ter 2 anos com título de residência aqui em Portugal, não é só morando em Portugal há 2 anos, mas sim morando em Portugal com título de residência válido, cartão em mãos. Mas sobre isso, nós ainda vamos saber como vão ser os agendamentos depois, mas em relação às regras, você confere tudo no site do DN Brasil, www.dnbrasil.dn.pt. Estamos atentos a esse e todos os demais assuntos que dizem respeito à nossa comunidade imigrante aqui em Portugal. Até a semana que vem.
Obrigada, Amanda, pela participação. Bom, e sempre lembrando que no nosso site www.dnbrasil.dn.pt a gente tem diariamente a cobertura e a evolução de tudo que está acontecendo com relação às decisões do governo que se refletem na vida, no dia a dia dos brasileiros e outros imigrantes que moram aqui em Portugal. E esse tema, não é, da residência aqui em Portugal, da presença de brasileiros, das questões de nacionalidade, um projeto que acabou de ser aprovado, não é? A gente falou aqui das alterações à lei da nacionalidade que foram propostas e aprovadas. Tudo isso deve estar na agenda do presidente brasileiro, Lula, que vai fazer uma visita a Portugal no próximo dia 21. Essa passagem aqui por Portugal faz parte de uma agenda que o presidente vai ter na Europa. Ele vai visitar antes a Alemanha e Espanha para falar principalmente do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos saber mais detalhes então dessa agenda, dessa visita? A passagem de Lula aqui por Portugal vai ser a primeira dele com António José Seguro na presidência portuguesa, desde que o novo presidente tomou posse. A gente conversa agora com a nossa parceira, colaboradora em Brasília, Yara Lemos. Oi, Yara, bom dia. Olá, Carol. Olá a todos que acompanham o Radar DN Brasil. Daqui a alguns dias, no dia 21 de abril, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deve desembarcar em Portugal para esta, que é a sua primeira visita ao país europeu, que agora está sob o comando do novo presidente António José Seguro. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também deve participar deste encontro, segundo foi divulgado pelo governo brasileiro. Lula pretende chegar a Portugal batendo o bumbo sobre um tema específico, como ele mesmo já falou no Brasil: a concretização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Como eu já falei aqui, Carol, o Congresso Nacional do Brasil promulgou o decreto legislativo que aprova o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, o que aconteceu no mês passado. Este acordo ele estabelece uma área de livre comércio na qual deverá ocorrer a redução ou então a eliminação para até 91% dos bens europeus que são importados pelo Mercosul e para até 95% dos itens que saem do Mercosul com destino à Europa. Foram ao todo 26 anos para que esse acordo fosse promulgado e Lula tem entre suas metas para este ano, que é o seu último deste atual mandato, reforçar junto aos países membros da União Europeia a importância da regulamentação deste acordo. Ainda que o documento já tenha tido a sua aprovação confirmada pela União Europeia, é necessário que os parlamentos dos 27 países que integram a União Europeia validem o texto de forma igualitária. E é essa a missão principal de Lula nesta visita na Europa, que além de Portugal inclui também a Espanha e a Alemanha. O próprio governo Lula já comunicou oficialmente para a Comissão Europeia no último dia 18 de março sobre a conclusão dos procedimentos internos aqui no Brasil para a ratificação do acordo da União Europeia, e isso aconteceu pelo Congresso Nacional. Desta forma, com a resposta da União Europeia já recebida, passam a valer todos os requisitos necessários para que o acordo passe, então, a ser implementado de forma provisória ainda a partir do dia 1º de maio. Todas essas finalizações, contudo, ainda enfrentam uma certa resistência em alguns países da União Europeia, como é o caso da França, que aponta possíveis impactos sobre o setor agrícola especificamente. Países como a Espanha e como a Alemanha, que Lula também visita nesta agenda, já manifestaram apoio a esse tratado, que sem sombra de dúvida vai fortalecer as economias tanto do Mercosul, dos países do Mercosul, quanto também dos países da União Europeia. Carol, Lula tem a aprovação deste acordo como uma das suas principais bandeiras internacionais neste seu atual mandato. É bom lembrar que Lula enfrenta novamente a prova das urnas em outubro deste ano. E é claro que todas as tratativas em torno da aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia serão utilizados
como bandeira, como eu já disse, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, do Radar DN Brasil, estaremos acompanhando cada uma dessas movimentações e trazendo todas as informações para vocês. Nos vemos na próxima semana. Obrigada, Yara, pela participação e pelas informações aí com relação à agenda do presidente brasileiro aqui em Portugal. Vamos falar agora de esporte e de duas promessas brasileiras no futebol. O nosso colega Nuno Tibiriçá fala agora da história de dois irmãos gêmeos luso-brasileiros que começaram a ser disputados por times no Brasil, em Portugal, e parece que tem um futuro promissor aí pela frente. É isso mesmo, Nuno? Fala com a gente. Bom dia, bem-vindo. Oi, Carol. Oi para você que nos ouve e nos assiste aqui no Radar DN Brasil. Na Rota Tropical dessa semana, a gente traz a história, no mínimo curiosa, dos gêmeos Maicon e Yasmin Cardoso, jogadores e jogadoras de futebol. O Maicon joga no Bayern de Munique, a Yasmin joga no Flamengo. Os dois são brasileiros, cresceram na Tailândia, mas podem atuar pela seleção portuguesa. Isso porque o Douglas Cardoso, pai desses gêmeos de 17 anos, contou um pouco pra gente de onde vem essa ascendência portuguesa. A família dele, a mãe, é da Ilha da Madeira, e por isso então esses jogador e jogadora de futebol podem atuar e tem sido disputado pela seleção portuguesa e brasileira. A Yasmin, essa semana, foi convocada para a seleção sub-20 de Portugal, mesmo atuando pelo Flamengo. E o Maicon é uma jovem promessa, já estreou pelo profissional do Bayern de Munique, um dos gigantes do futebol mundial, e também está sendo disputado tanto por Portugal quanto por Brasil. Essa história chamou a atenção da imprensa brasileira, chamou a atenção da imprensa portuguesa, e a gente então foi buscar informações com o Douglas Cardoso, pai destes gêmeos que nasceram na Tailândia em 2008, porque o Douglas, depois de ser campeão brasileiro como jogador pelo Santos, atuar aqui na Europa, foi se aventurar em terras tailandesas. Lá nasceram seus filhos, lá começaram a ter o primeiro contato com o futebol e agora surgem como os dois jogadores muito promissores do futebol, tanto na modalidade masculina quanto na modalidade feminina, e veremos então se o Maicon vai optar pela seleção brasileira ou portuguesa. A Yasmin já seguiu então pela origem da família, escolheu Portugal para atuar pelo Sub-20, e o Douglas contou um pouquinho então da história desses dois, da relação com o Brasil, com Portugal. Já deu spoiler, o sonho do Maicon é atuar pela seleção brasileira, mas no futuro a escolha será pelo lado profissional. A gente falou tudo isso e muito mais nessa entrevista com o Douglas Cardoso. O Maicon, ele sempre declarou desde garoto, né, em vestir a camisa da seleção brasileira também. Porque desde garoto o pessoal lá da Tailândia, eles queriam fazer de tudo para naturalizar o Maicon e a Yasmin como tailandeses. E sempre quando eu acabava as minhas reuniões e esses assuntos, essas pautas que nós colocava nas reuniões, junto com os empresários lá, com os presidentes do clube que eu falava, ele sempre declarava: pai, você sabe que eu vou jogar na seleção brasileira, né? Então ele tem esse, eu não vou mentir para você, Nuno, que ele tem esse desejo de vestir a camisa da seleção brasileira. Mas, como eu falei para ele ainda é jovem, e ainda ele tem essa opção de escolher agora jogar na portuguesa, na brasileira, até chegar no profissional. Porque quando chega no profissional, aí é uma coisa definida. Aí nós vamos pelo lado mais profissional da situação, né? Vamos ver o que é melhor para o Maicon como pessoa, como profissional, como um plano de carreira no geral, para nós tomar a decisão mais correta, e não tanto uma decisão emocional, mas uma decisão mais que seja mais profissional para a carreira do Maicon, para o crescimento dele como um atleta profissional de futebol. Porque, por isso eu elogio muito o futebol português, porque mesmo sendo um país tão pequeno, consegue ter tantos treinadores e jogadores no nível alto de atleta, de profissional de futebol. Então, nós estamos analisando tudo isso que está acontecendo, nós vamos deixar agora as coisas acontecer naturalmente, ele também ter essa oportunidade, né, de vestir essa camisa da seleção brasileira que ele tanto almeja, assim como a Yasmin já vestiu, mas só que mais para frente nós vamos tomar uma decisão mais concreta, mais profissional, para ver o que é melhor para o Maicon, para um progresso da carreira dele.
E é isso, a Rota Tropical é a coluna que o Nuno assina todas as sextas-feiras no DN Esporte, que é o suplemento dedicado ao esporte do Diário de Notícias. Então, além de ter a participação aqui no nosso radar, o Nuno também está com o conteúdo online no site dn.pt, no caderno DN Esporte. E para encerrar a edição de hoje, a gente tem uma dica de cultura. Vai estrear logo mais no Teatro Independente de Oeiras a peça Tomo Suas Mãos nas Minhas. Uma produção que fez muito sucesso no Brasil alguns anos atrás com os atores Miriam Freeland e Roberto Bom Tempo. Esse casal trocou o Rio de Janeiro por Portugal já há alguns anos e por aqui tem se dedicado à produção teatral, à produção cultural, promovendo até uma espécie de intercâmbio, de troca e de aprendizado com o modo de fazer teatro aqui no país. Tem sido uma caminhada muito bonita e eu tive a chance de conversar com os dois sobre a peça e sobre esse trabalho. Vamos ver um trechinho dessa entrevista agora. Eu sempre falo assim, né, que a gente na vida, uma das coisas mais interessantes é você se colocar como aprendiz, né, ao longo da vida. E não se colocar naquele lugar que você já sabe tudo e que já fez de tudo, né, já tem muita experiência. Então, quando nós chegamos aqui, é isso, a gente trazia uma bagagem enorme, como atriz, como ator, diretor, produtores, né, sempre produzindo no Brasil, mas num país que a gente não conhecia nada e praticamente ninguém. Né? Então, como é que é olhar para isso e começar do zero? Né? Então, você começa a se apresentar aqui, se apresentar ali, conhecer uma pessoa aqui, e uma pessoa te fala da outra, fala para outra, fala para outra, e por uma coincidência, nesse teatro aqui, aconteceu realmente o nosso grande encontro, né, aqui no TIO, no Teatro Independente de Oeiras, porque nós, como era meio de pandemia, algumas pessoas não... estava caminhando para uma pandemia já um pouco mais liberada aqui em Portugal, mais do que no Brasil. Mas a maioria das pessoas ainda fazia reuniões só online. E o diretor desse teatro, o Carlos de Almeida Ribeiro, falou assim, não, venham aqui. A gente senta distante um do outro, não sei o que, vem aqui para a gente se conhecer pessoalmente. E aqui foi que se deu esse primeiro encontro, porque o Carlos é uma pessoa muito generosa e muito curioso com o Brasil, né? E aí nós sentamos, conversamos, ele falou do perfil dessa sala de espetáculos. E no final das contas teve uma coisa engraçada que foi, aqui ele só montava comédias. E no final das contas ele falou assim, então vamos lá, qual a comédia que vocês têm aí pra gente botar aqui no TIO? Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, não tem uma comédia. Então foi um prazer, vamos embora, sem cumprimentar, tchau, tchau. Aí por acaso ele saiu, acho que para ir ali nos bastidores, isso aqui, aí ficamos eu e Miriam aqui. O palco estava vazio, aí eu falei, pô, o palco é é grande, acho que dá para fazer um espetáculo que a gente tinha feito no Brasil de muito sucesso, que era o Diário de Pilar, né, uma série de livros que até agora já tem editado em Portugal, lindamente. Finalmente. E aí a gente estava muito fresco, porque a gente realmente tinha feito no Brasil e é um estouro o espetáculo lá. E eu olhei o palco e falei para o Roberto, falei, cabe aqui, né? A gente não tem comédia, mas a gente tem um espetáculo que ficaria... Infantil, que ficaria bonito aqui no teatro. Ele falou, quero. Aí ele falou, então vamos voltar lá para dentro para conversar. E aí foi, né? A gente foi criando uma relação muito forte, mas voltando ao que você perguntou, realmente é um aprendizado, né? Você entender como é que funciona a cultura local, como é que é o ritmo dos profissionais da sua área. Trabalhamos todos com coisas muito... com o mesmo assunto, né? Jornalismo, cinema, televisão, teatro. Cada um de nós passa por isso dentro da sua área, não é? Mas as culturas são diferentes, né? Então, o time das pessoas... ninguém nos conhecia, podia até nos conhecer da tela, tudo, mas não tinha ali um network para trás, né? Então, isso também ajudou a acalmar, a gente não tinha uma ansiedade, porque a gente sabia que seria diferente. Nem ansiedade, nem pretensão. Não tinha pretensão de grandes coisas, mas é isso, a gente sempre fala, né? O teatro é a nossa história, o teatro é o nosso dia a dia, é a nossa segunda casa, né? A gente não para de fazer teatro, nem quando não está fazendo teatro, né? Se a gente não está no palco, a gente está produzindo, está buscando texto novo, está lendo vários textos. Como somos produtores, a gente está sempre procurando ideias vão vindo. Então, assim, foi muito... Teve um lado que foi muito instigante mesmo e curioso. Pela primeira vez estávamos vivendo isso, já com uma idade um pouco avançada, não éramos jovens de 20 e poucos anos, nem 30 anos, mas tinha um espírito juvenil aí que era muito legal de poder estar vivendo, sabe? Que falou, e agora? Como é que a gente vai começar as coisas, né? E agora, 6 anos depois, hoje a gente já se sente muito em casa, mas mesmo assim, a gente conversa muito sobre isso, ainda tem um desbravar muito grande, sabe?
A gente ainda está muito aqui em Oeiras, agora que eu acho que a gente está começando a dar passos maiores, sabe? De chegar em Lisboa, chegar no Porto, chegar em Braga e em outras cidades também. Mas pelo nosso temperamento também, né, pelo nosso Carolina? temperamento, A gente total. também, como a gente não trabalho como a gente não veio para vamos empreender, viramos imigrantes, não foi o nosso caso. A gente veio viver uma experiência de vida. E isso dá uma liberdade também, né, de você pintou, legal, vamos lá conversar, vamos ver. O Roberto sempre fala isso, qualquer lugar do mundo, a gente entra no teatro, a gente está em casa. Né? Igual, né? Tem as luzes, tem o bastidor, tem o camarim, tem os técnicos, né? A gente, de fato, estar, né? Esse estar. Então, assim, ao mesmo tempo que é diferente, é tudo igual. É muito à vontade, é muito... Então, eu acho que isso também dá um sentimento muito calmo do imigrar sem... Eu brinco, Roberto, eu nunca me senti imigrante, mas de repente eu sou, né? São 6 anos, né? Sim. Então, vivo as realidades, vivo os impasses, vivo as dificuldades, né? É o documento, é o não sei o quê, né? E num cenário que mudou completamente nesse chegaram, tempo. Né? Nesse período também, assim. Não só aqui, como no mundo tem mudado muita coisa, né? Está muito diferente, né? Olha, foi uma conversa super interessante que vocês vão poder conferir na íntegra no site do DN Brasil e também no nosso canal no YouTube e no Spotify ainda hoje. Lembrando que a peça Tomo Suas Mãos nas Minhas estreia hoje, 10 de abril, no Teatro Independente de Oeiras. Vale a pena conferir. E assim a gente chega ao fim da nossa edição de hoje do Radar DN Brasil. Todos os nossos conteúdos estão sempre atualizados no nosso site www.dnbrasil.dn.pt, também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Quer falar com a gente? Manda um e-mail então, dnbrasil@dn.pt ou uma mensagem pelo nosso número de WhatsApp. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um abraço e até semana que vem.